Então, como vocês já viram aí no título do vídeo, né? Eu tava pensando esses dias, né, em como a gente consegue manter a nossa fé nos dias de hoje, né? Com tanta coisa aí acontecendo, tanto no mundo aí, né, religioso mesmo, nas outras coisas, tantos casos aí absurdos saindo na mídia, tantas tragédias absurdas, guerras em alguns países. Então, né, quando a gente pensa para pensar em todas essas coisas, a gente também pensa em como a gente consegue se manter tendo uma fé, tendo uma vida mais saudável no meio de tudo isso, porque, gente, é difícil às vezes a gente não, né, se conectar com as coisas ruins do mundo, é difícil a gente não sentir a dor das outras pessoas, a gente sentir, né, a dor de uma mãe que perde o filho, a gente sentir, né, aquelas pessoas que estão lá em guerra, a gente sentir crianças que, né, muitas vezes, né, sofrem coisas horríveis feitas pelos adultos, e essas notícias chegam para nós toda hora, toda hora. Esses dias até a minha mãe brigou comigo porque ela falou que eu briguei com ela porque eu pedi para ela não ficar me mandando notícia ruim, porque ela me manda, sabe, essas notícias do WhatsApp. Ela ficava o tempo todo me mandando notícia ruim. Aí um dia ela me mandou de uma mãezinha lá de Curitiba, interior de Curitiba, que tinha falecido, tinha deixado uma criança de 1 ano. Gente, aquilo ali, tipo, apesar de eu sentir a dor daquela pessoa, daquela família, mas aquilo não tinha nada a ver com a gente também, não era nem, não tinha nada a ver com a gente. Então, mas mesmo assim, a notícia chega. Antigamente chegava o que para nós? A notícia da morte dos famosos, né? A notícia do que acontecia com os famosos. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente sabe tudo da vida de todo mundo, inclusive as coisas ruins. Mas e daí como é que a gente consegue ter uma sanidade mental no meio de tudo isso? Porque, né, se você for sentir por tudo, por todo mundo, você fica maluco. Um exemplo bem prático, bem bobo, mas que aconteceu comigo. A gente tem um lago aqui do lado de casa, né, que eu sempre vou caminhar, e tem os patinhos ali. E aí teve uma pata que teve patinhos novos, ela teve 5. E esses dias choveu demais, e eu fiquei preocupada com os patinhos, né? Que todo mundo aqui do bairro vai lá, dá uma olhada, todo mundo alimenta eles, todo mundo cuida. E aí eu fui lá dar uma olhada, eu já percebi que ela tava só com 3 patinhos, porque eles são muito pequenininhos e choveu demais. E ela tava meio estranha, ela não tava normal, ela tava assim, não sei como que chama o que o pato faz, sabe o barulho que ele faz, mas ela tava reclamando e ela nunca tá reclamando. E aí aquilo acabou comigo, eu me senti assim, ai que dó, né, cara, tipo, meu, eu sei que é a natureza e tal, mas a patinha tava sentindo ali. Só que aí eu dei umas 3, 4 voltas, e ali pela 4ª volta que eu voltei, ali perto de onde ela já estava normal, comendo, andando com os outros patinhos e comendo. Então a natureza, acontece coisas muito trágicas com a natureza, só que ela se recupera muito rápido. Ela não é igual ao ser humano que fica no sofrimento, que fica na dor. Eu vejo assim que os animais, eles se recuperam muito rápido. Aí eu pensei nessa questão da fé, né? Eu falei, gente, a gente esquece, né? Que às vezes que tem um criador lá em cima, que tem uma pessoa que pensou em tudo isso e que cuida de tudo isso. A gente querendo ou não, a gente chamando ele de Deus, de universo, de inteligência infinita, de mente, não importa como você chama, mas existe, né, uma força maior e que cuida de nós todos, inclusive desses animais. E aí eu pensei, nossa, eu não posso querer ser eu a dona do mundo, querer ser eu a dona de tudo, a que sente tudo, ai, como que eu faria? Ai, porque eu jamais deixaria esses bichinhos morrer. O que eu tô fazendo? Eu tô questionando Deus? Eu tô questionando essa mente superior? Eu sou melhor que isso? Não, eu não sou, eu fui criada por isso. Então, se isso cuida de tudo, então ele deve saber o que tá fazendo ainda. Então, como a gente lida com tudo isso, né? Como a gente mantém a fé, né? Seja fé religiosa, seja fé espiritual, seja a fé aqui nesse mundo físico mesmo. E eu me dei conta que é isso, que é não querendo ter o controle de tudo.
A gente não pode querer ter o controle de tudo, a gente querer controlar tudo, porque a natureza é independente, os animais são independentes, o nosso filho é independente de nós, o nosso marido é independente, tudo é independente de nós. A única coisa que depende de nós mesmos, assim, 100%, somos nós mesmos, né? Ah, mas tem um bebezinho ali. Sim, gente, quando o bebezinho nasce ali, ele precisa, até ele começar a andar, entender, ele precisa ali do cuidado do pai e da mãe, da orientação. Mas passou essa fase, ele é um ser independente também. Ele já começa a falar por si só, ele começa a comer por si só, ele começa a pensar por si só, ele começa a analisar as coisas sozinho. Então, gente, tudo é independente de nós. Independente de nós, o mundo está acontecendo. Independente de nós, as coisas estão acontecendo. Não é nossa culpa e não é nossa responsabilidade. Então, entender isso traz uma paz gigantesca para a nossa vida. Entender que uma guerra que você não faz parte, que você não está nem perto dela, não é culpa tua. Você pode sentir, é claro, você tem que ter empatia, você sente pelas pessoas. Com certeza você chega a algum momento a fazer oração por aquelas pessoas, mas não é culpa nossa. Então, para a gente conseguir manter um pouco de fé na humanidade, um pouco de fé nas coisas aqui, o único jeito é esse, é saber que o controle do mundo não está nas nossas mãos. Isso não é egoísmo, isso é uma realidade. O controle de tudo não está na nossa mão. O único controle que a gente tem é sobre a nossa própria vida. Então a gente tem que cuidar muito bem dela, saber como nós lidamos com ela para tentar ser pessoas melhores pro mundo, ser pessoas melhores para outras pessoas. Então eu vou trazer aqui uma coisa que se encaixa bem com essa questão da fé, que é o que Jesus disse, que também hoje em dia muita coisa é falado, mas eu penso que se a gente ficar só com os ensinamentos de Jesus, a gente já consegue ficar bem mentalmente, ficar em paz. Então Jesus vai falar aqui, é Mateus 17, 20. Ele está respondendo ali que diz que tinha o grupo dele que estava tentando expulsar um demônio e não conseguiu. E aí foram lá e perguntaram para ele, né? O contexto da história é essa. E ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhes será impossível. Então, ficando só com esse 20 aqui de Mateus, Jesus está dizendo assim, né? Que a fé de vocês é pequena, ponto. Mas eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda e vocês disserem para esse monte, vá, ele vá. Fique, ele fica. Então Jesus está dizendo para aquelas pessoas ali, olha, a tua fé é pequena, mas você não precisa de uma fé tão grande. Se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você já consegue fazer coisas maravilhosas. Nada é impossível para você. Então eu entendo que Jesus estava tentando dizer aqui para nós que é para a gente parar de tentar medir o tamanho da nossa fé. Ah, eu não consigo isso porque minha fé é pequena. Ah, eu não consigo isso porque eu não tenho fé. Não se mede a fé. A fé é algo que não se vê. A fé é o firmamento das coisas que não se vê, das coisas que não estão nesse mundo material. Então, como é que você pode querer medir, enquadrar, colocar num potinho? Então, aqui Jesus deixa claro para nós que não é o tamanho da fé, mas é a disponibilidade em crer, é a disponibilidade de você ter a fé. Você tem a fé? Então pronto, para que ela precisa ser grande, pequena, média, ser colorida, ser verde, ser roxa, ser amarelo? Se você tem a fé, pronto, é isso o que interessa. Então, e não é o tamanho, né? Não, a tua fé não precisa ter 30 centímetros, 1 metro. Não é isso, não é. É a fé em si, o sentimento em si, não é o tamanho.
não é o tamanho. Ele deu exemplo ali, se você tiver o tamanho de um grão de mostarda, porque é uma coisa muito pequena. Claro que muitos teólogos tiram várias vertentes disso, muito legais também, né? Tipo até da árvore da mostarda, que se torna uma árvore grande. Mas a gente ficando só com o simples, ali Jesus está dizendo que só a fé basta. Que só a fé que você tem, independente do tamanho dela, nada é impossível para você, mas você tem que ter essa fé, você tem que crer que aquilo que tu tá fazendo é o certo. Então, trazendo para esse contexto de como a gente manter a nossa fé nos dias de hoje, com tanta coisa errada acontecendo à nossa volta, é saber que a nossa fé tá certa, que o que nós estamos fazendo tá certo, de que a fé na nossa vida, nos nossos princípios, nos nossos propósitos está certo. E que aí nada é impossível para nós, porque nós temos uma segurança espiritual também, porque nós temos um respaldo ali, né, espiritual, para que a gente não tá aqui jogado de um lado para o outro, jogado de um vento para lá e para cá, porque a gente tem uma convicção, né? A fé é isso, é uma convicção no que você acredita, né? No que você está fazendo. Você tem que ter fé no que você está fazendo, você tem que ter fé em você mesmo. E a partir disso, você sabendo que o controle do mundo não está na tua mão e que a tua fé tem que estar baseada no que você está fazendo, você tem que ter fé em quem você é, você se torna uma pessoa melhor, você vive melhor aqui, você não deixa essas notícias te abalarem tanto, você não é jogado de um lado para o outro, não tem aquelas pessoas que vem uma notícia ruim, ela cai naquela notícia e se descabela, aí vem uma notícia boa, ela vibra, ela pula, então dependendo como o vento tá, é a vida daquela pessoa, sabe? Tipo uma árvore que fica para lá e para cá, e a gente não pode ser assim, a gente tem que ser firme. Então a mensagem que fica para essa semana aí é que a gente não seja essas pessoas aí que são jogadas de um lado para o outro, né? Mas que a gente siga firme ali, que a gente mantenha a fé, sabendo que o controle de tudo não tá na nossa mão, que a gente não tem o controle de tudo, que a gente não pode se responsabilizar pelas responsabilidades dos outros, que cada um aqui tem uma responsabilidade, cada um aqui tá fazendo o seu, então cada um tem que dar conta de si, eu tenho que dar conta de mim mesma, da minha própria vida, olhar para mim, ter fé em mim mesma, ter fé nas minhas convicções, ter fé nos meus propósitos, e aí sim eu vou me tornar um ser humano melhor para as outras pessoas e para que essa semana aí seja uma semana boa, né? Seja uma semana em que a gente consiga manter a fé, mas a fé em quê? A fé no que você acredita, a fé aí no seu Deus, a fé aí na sua religião, a fé aí no seu propósito, a fé aí nas suas coisas. Então, manter a fé nos dias de hoje não é tão fácil, manter aí a convicção do que você está fazendo, de quem você é como ser humano, não é tão fácil por causa da avalanche de notícias, de coisas rápidas que estão acontecendo e que chegam até nós. Então me conta aí se esse vídeo fez sentido para você e que você tenha uma ótima semana e a gente se vê no próximo vídeo.